Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Você sabe como vender perícia? O assunto de hoje é: você sabe como vender perícia? Se esse assunto te interessa, se você tem dificuldades de saber como vender seu serviço sem parecer mercadoria, você vai ter que ficar esses 30 minutos aqui me ouvindo. O som, como que tá o som? Tá ok? Manda um ok se o som tiver tudo jóia, se o vídeo tiver legal. Manda um ok aqui, só para eu saber que tá tudo jóia. Jóia, então tá todo mundo ótimo, todo mundo me ouvindo, que bom. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Esse bate-papo eu acho que vai interessar muito para quem está com dificuldades de ter mais trabalho, dificuldades de faturar mais na área de perícia. Como qualquer negócio que tem uma relação de produto, uma relação de serviço, o objetivo final é ter lucro. A perícia não é diferente. A perícia não tem diferença nenhuma de qualquer tipo de negócio. É uma prestação de serviço especializado para um determinado público. Você vai ter um preço, alguém vai pagar por esse seu serviço e você vai entregar o seu serviço em forma de laudo, em forma de parecer técnico. Agora, muitos de nós, e eu me incluo nisso, por formação eu sou engenheiro mecânico, e na faculdade de engenharia ninguém me ensinou a vender. Ninguém me ensinou a como vender meu serviço, como vender o meu trabalho, como vender o meu projeto. Então, muitas vezes, na formação, talvez de cada um de vocês, no curso superior, ninguém ensinou a gente a vender. Muito menos fazer um currículo. Se você analisar, o currículo seria um primeiro item de venda, né? Que a gente vai entrar nesse mercado de vender o quê? Nosso conhecimento, nosso serviço para procurar um emprego. Queira ou não, uma relação comercial. Alguém vai nos pagar por vender esse serviço. Então, uma relação trabalhista é uma relação de um serviço e um profissional. Simples assim. Mas no nosso curso superior, ninguém ensinou a gente a vender. Ninguém ensinou. Né? Tem pessoas que já têm o dom natural da venda, o dom natural dessa parte comercial. Mas eu acredito que a maioria, ninguém ensinou a vender. Né? Não ensinou a vender e muito menos, né, falou que a gente precisava aprender, pelo menos, a saber nos vender. Né? É isso aí, ó. Curso superior, é isso aí, é teoria. Né? O campo de batalha, muitas vezes, que é onde você vai aprender a vender. Tá? Então, esse que é o grande detalhe. Que é isso que eu quero abordar nesse bate-papo de hoje. Você sabe vender perícia? Quantos de vocês são capazes de falar aqui que tem vergonha de vender? Né? Quem quiser falar, põe assim, eu. Quem tiver vergonha de vender. Eu era assim, eu não era diferente disso. Né? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Vendendo alguma coisa. Vendendo o que eu tenho a oferecer. De repente, daqui a pouco eu estou vendendo um curso, vendendo um e-book, vendendo uma consultoria, não sei. Mas ao passo que você aprende a vender, todo momento você tem que vender. Se você não souber vender, não adianta você ser o maior especialista no que você faz, se você não sabe vender. Então esse que é a grande arte. E agora, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre perícia.
né? Acho que todos aqui têm interesse na perícia e muitos que estão assistindo essa aula, essa live, né? Pra vocês terem uma ideia, muitas pessoas estão assistindo depois. É um horário que, né, a gente estipulou para entregar esse conteúdo para o canal, porque cada um vai ter um horário certo para estar assistindo esse nosso bate-papo. Agora, vender perícia, né? Poxa, perícia não é mercadoria, né? Perícia não é uma mercadoria. Ou eu já ouvi muito, eu sou um especialista, tenho mestrado, eu tenho um doutorado. Eu não vou me rebaixar, né? Para que eu vou aprender a vender? Eu sou doutor, eu tenho PhD, eu não vou ser vendedor. Aí que é o grande detalhe. Se você foi capaz e teve capacidade de conhecimento de alçar voos que poucos chegaram, talvez num doutorado, num pós-doutorado, num mestrado ou até terminar uma faculdade, um curso superior. O curso superior, ele não é simples, não é barato. Foi uma missão que você teve aí ao longo de 3, 4, 5 anos. Muitos embalaram numa pós-graduação, tentaram mestrado, um doutorado, quer dizer, você investiu muito tempo e dinheiro na sua carreira. Cursos para se tornar perito, cursos extracurriculares, livros, quanto de tempo você investiu? Aí vem a pergunta. Você teve um objetivo de ser especialista cada vez mais na sua matéria. Agora, tem um grande detalhe. Quanto tempo você investiu na parte comercial? Não adianta você ser o melhor especialista no que você faz se você não buscou conhecimento na área comercial. Esse que é o grande detalhe. Muitas vezes, numa trajetória para um profissional autônomo, que o perito começa como profissional autônomo, depois ele se transforma numa pessoa jurídica. Toda essa trajetória, muitas vezes a gente pula a principal etapa, é a área comercial. A área comercial que nós pulamos essa etapa. Então, ou seja, você se torna um especialista num determinado assunto. Você resolve atuar como perito nesse determinado assunto. Aí você estuda, faz cursos extracurriculares, pós-graduação, você se torna um perito na sua matéria, na área que você vai atuar, não interessa a área. Então, ou seja, é muita dedicação para se tornar um perito. Só que a maioria que resolve ser perito, e eu digo a maioria, morre, nem chega no meio do caminho, desiste. Você fala, poxa, eu entendo muito do que eu faço. Talvez na minha cidade eu seja o que mais conheça nessa área. Por que eu não ganho dinheiro com isso? Já pararam para pensar? Não sei se algum de vocês está passando por isso. Poxa, eu estudei tanto para ser perito, mas não tenho trabalho. E quando tem, é justiça gratuita, né? Me pagam R$ 300 para fazer esse trabalho que eu levei uma semana. Quantos já passaram por isso? Tenho certeza. Né? Tenho certeza. E aí que vem a sacada do negócio. Você investiu muito tempo, muito dinheiro na sua especialidade. Quanto de dinheiro você investiu para aprender a vender? Quanto tempo, quanto dinheiro você investiu para aprender a vender? E aí que é o grande detalhe. Eu tenho certeza, o perito ele é um especialista em alguma matéria. E um especialista, um técnico em determinada matéria, tem aversão a vendedor, tem aversão a vendas. Por isso que eu resolvi ser técnico, porque eu não gosto de vender. Olha só esse jargão que muitos já ouviram. Ah, eu sou técnico porque eu não gosto de vender. Eu não sei vender. Infelizmente, você vai ter um problema sério, porque se você não souber vender o seu serviço, a sua especialidade, você não vai ter trabalho. Não vai ter trabalho. Quantos aqui atuam na perícia judicial? Quem puder comentar aqui, escreve eu. Quem atua como perito judicial? Tá? O que acontece? Qualquer área de negócio que envolve dinheiro,
tem que existir uma área comercial. Você tem que saber vender, né? Você tem que saber vender. E se você parar para pensar, com a informatização do meio judicial, né, processos digitais, diminuiu a sua relação direta com o cartório, a relação direta com o juiz, né? E aí que é o problema. Então você tinha o tete a tete com o juiz, ele sabe quem é você, tudo. Agora, né, essa distância diminuiu. Você se cadastra no Tribunal de Justiça, você tá lá, o seu nomezinho, junto a outros dezenas, centenas de nomes que se cadastraram. Por que o juiz vai olhar naquela lista e vai falar, é você que eu achei legal, é você que eu vou nomear? Imagina, você tem uma lista de 50 nomes de peritos que se cadastraram para determinada especialidade dessa vara, né? Perícia grafotécnica. Tem X, vamos imaginar que tem 50 peritos cadastrados nessa vara. Esse juiz dessa vara, antes desse sistema eletrônico, ele já usava perito judicial. Ele usava 5, 6. Então vamos lá. Nessa lista, ele já usava os 5 ou 6. Por que você, que é o número 30, ele vai lembrar de você? Por que ele não vai continuar usando os 5 ou 6 da lista? O que fez você ressaltar dele falar, eu vou usar esse número 32 aqui, vou experimentar o trabalho dele? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Se você se cadastrou, por que você está lá 1 ano e não é nomeado? Por que nessa vara você é nomeado e naquela não? E aí? E aí você repara, os mesmos peritos sempre são nomeados. Porque ele já tem essa lista. O que vai te fazer diferente? Aí que é o ponto. Você tem que sair dessa cabeça de perito e entrar no mundo comercial. Saber o quê? Vender perícia. Olha só aqui. É até estranho para nós técnicos, e o perito ele é um ser supremo especializado, né? Vender perícia. Por exemplo, eu também atuo como perito judicial. Como que eu aumento minha demanda? Mas eu cadastro no Tribunal de Justiça? Sim, eu cadastro. Tá lá o Márcio. Mas por que ele vai olhar pro nome Márcio e vai falar assim... eu achei legal esse Márcio Montesano e eu vou chamar ele. Porque os mesmos cliques que eu faço, você também faz. As áreas que você atua, as varas que você vai atuar, as cidades, as suas especialidades. O que eu escrevi, você também vai escrever. Por que ele tem que... por que ele vai lembrar do meu nome e não o seu? E aí que é o ponto. Sai da caixinha. O que eu fiz? Eu vou mostrar o que eu faço. Eu produzi um folder, mandei diagramar, bonito. Perícia é alguma coisa mais sóbria. Então eu busquei aqui, achei o símbolo, no caso a deusa Minerva, que é da engenharia. Fiz uma coisa, mandei um cara fazer para mim, perícia judicial. Então aqui, aí que é a sacada. Na perícia judicial... você tem os campos para preencher. Só que lá não explica muito bem por que você é uma pessoa especializada. Por que ele tem que te nomear? Ele não te conhece. Eu vou nomear os 10 que eu sempre nomeei. É assim. Aí o que eu fiz? Eu coloquei áreas de atuação, as minhas áreas de atuação. Eu coloquei cada área de atuação, que tipo de serviço eu posso fazer. Por exemplo... engenharia mecânica, que é a minha formação, eu coloquei análise de equipamentos, defeitos, falhas, vícios, a parte de incêndio, perícia grafotécnica, veicular, acidentes de trânsito, marcas e patentes. Eu coloquei a minha formação e o porquê que eu sou qualificado além da minha formação. O que eu tenho de cursos extracurriculares e como ele consegue me achar. Eu gastei num folder mais elaborado, um folder mais bonito. Por quê? Para ele ter dó de jogar isso no lixo. Para vara lá, o cartório, fica com dó. Poxa, o trabalho é tão bonito, né? Não vou jogar no lixo, não. Vai ficar na mesa dele, vai ficar na gaveta dele. Uma hora ele vai experimentar. Algum perito vai dar uma mancada, ele...
Deixa eu experimentar algum outro perito para minha lista VIP. Puxa meu folder. E é assim que venho sendo nomeado em algumas varas. Faz sentido isso para vocês? A gente está saindo da caixinha, hein? Tá saindo da caixinha. Eu estou aplicando para vocês o que eu vejo que funciona. E para mim não deve ser diferente para ninguém. Não tenho nada de especial. É somente a gente aplicar técnicas comerciais no nosso mundo totalmente técnico. Porque o perito ele é mais técnico do que o técnico, né? Por isso que chama perito. A gente teve curso comercial. Então a gente foi aprendendo. Então essas sacadas que eu quero passar para vocês. Faz sentido isso para vocês? O folder é uma ideia. É uma ideia. E aí você entrega o juiz, mas tem que fazer o cadastro. Ok, excelência, mas eu quero te deixar meu folder porque no cadastro eu não consigo te explicar tudo o que eu faço. Aqui eu consigo te explicar todas as possíveis demandas que a excelência pode ter, que pode me contratar, pode me nomear. Faz sentido? É uma ideia. É uma ideia. Tá? Uma ideia que eu uso. Então, vamos sair da caixinha. Então, perícia... Então, vamos lá, continuar. Perícia se vende? Sim, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço feita por um especialista. Quanto mais você se tornar especialista, mais alto nível é o serviço que você presta. Né? Agora, existe uma oferta e uma demanda conhecida. Pega isso daqui, pessoal. Existe uma oferta e uma demanda conhecida. O que é isso? Existem tribunais nomeando peritos judiciais. Existem advogados buscando por assistentes técnicos. Tá? Então, ou seja, já tem uma demanda natural conhecida, aquele advogado sempre vai buscar por um perito, aquela empresa sempre vai buscar por um perito, aquele tribunal sempre vai buscar por um perito, né? Então já existe uma demanda de novos trabalhos. Aí vem o grande detalhe. Existe essa demanda no mercado, na sua região, né? Na sua cidade, no seu estado. E aí? Agora, e a sua oferta? Como que vão descobrir, né? Como que aquele cliente vai saber que precisa do seu trabalho? Então existe. Vamos imaginar na região onde você está, na cidade onde você atua, existe uma certa demanda de trabalho. Como que eles vão saber que você existe? Esquece da perícia judicial. A perícia judicial tá lá seu nomezinho naquela caixinha ali para um dia alguém te lembrar de você. Mas e no mercado, perícias extrajudiciais? Como que eles vão saber da sua existência? Esse é a primeira pergunta que você vai fazer. Como que eles vão te achar? Né? Outra, estou usando até minha colinha aqui, pessoal. Essa pessoa que precisa de uma perícia em alguma área. Escreve aqui para mim qual área de perícia que você atua. Só para eu saber que áreas que estão aqui participando do nosso bate-papo ao vivo. A maioria das pessoas, infelizmente, não podem estar aqui presente esse horário. Mas é legal, que ela vai ficar gravada. O pessoal assiste aí no decorrer do dia. Então, escreve aqui qual a área de perícia que você atua. Então, vamos lá. Surgiu uma demanda em perícia ambiental, aqui ó, falar ambiental, ou grafotécnica, ou documental. Surgiu essa demanda. Como que ele vai bater na sua porta? Te pedir um orçamento? Essa é a primeira pergunta. Você tem que lembrar que precisa ter essa pergunta. E aí vem a questão. Essa pessoa, ela não é cliente ainda. Aí tem os termos que são muito usados. O prospect, né? O prospect, ele é um candidato a ser seu cliente. Ou, na internet, é o que nós chamamos de lead. O lead é aquela pessoa que levantou a mão, opa, tenho interesse. E você tenta pegar esse cara para ser seu perito. Então, o prospect está aí no mercado. Vários prospect, várias pessoas precisando de trabalho. Vou aqui, ó, na área
bancária, na área imobiliária, na área grafotécnica, na área de avaliação de imóveis. Aqui, algumas coisas que vocês colocaram aqui. Está tendo muita demanda. Como que ele tendo essa demanda, ele chega até você? Essa é a primeira pergunta. Como que ele chega até você? Então, aí começa o ponto. É onde você vai talvez iniciar uma prospecção ativa. Vou mandar meu folder para essas empresas, esses escritórios. Eu vou mandar um e-mail divulgando o meu trabalho. Eu vou melhorar as minhas redes sociais para que, se ele fizer uma busca ou se ele me achar numa rede social, lá vai explicar exatamente o que eu posso atender. Então, você precisa pensar. Existe uma demanda, como ele te encontra. Como ele te encontra. Tá? Agora, isso que eu te falei é a demanda que já existe no mercado e alguém vai ser achado e alguém vai prestar esse serviço de perícia. Agora, eu não sei o número, eu vou dar um chute, tá? Mas imagina que eu teria 100% de demanda de necessidade de trabalho de perícia. Eu acredito, pelo que a gente sabe no dia a dia, 20% é feito perícia. 80% não sabe que precisa dos seus trabalhos de perito. 80% não sabe disso. E aí que vem o nosso trabalho. É fomentar o mercado para aumentar a demanda. Você está prospectando, vai aumentar para o seu colega do lado, para o outro, para mim, para todo mundo. Começa a gerar uma onda de fomento de trabalho de perícia que aumenta a demanda para todo mundo. Porque se 100% do mercado que precisa de perícia saber que precisa de perícia, vai faltar perito. Então não tenho preocupação nenhuma de estar passando isso que eu sei para vocês, porque em algumas áreas vocês são meus concorrentes. Não tem problema nenhum. Mas se você fomentar por aí, eu fomentar por aqui, esses 80% que nem sabem que precisa da gente vão te enxergar, vão me enxergar, vai aumentar o meu trabalho, vai aumentar o seu. Faz sentido isso para vocês? A ideia é meio maluca, mas faz sentido? Escreve aí. Então, essa demanda desconhecida, que é esse movimento que a gente está fazendo, é uma demanda desconhecida. Agora, olha só. Tem segmentos que não se lembram que precisa de perito. Não se lembra. Quem? Advogados. Às vezes o advogado nem lembra que precisa de perito. Nem lembra. E ele precisa de um perito, muitas vezes, que vai garantir que a demanda dele, que ele ganhe essa demanda. Graças a um trabalho de perícia. Mas ele não lembra. Só quando o juiz nomeia um perito judicial que ele fala, agora eu tenho que ter um assistente técnico. Mas ele não lembra que pode municiar o processo, a inicial, com uma perícia. Isso é uma estratégia que a gente pode cada vez mais explicar isso para ele, formar a opinião dele e vai aumentar a demanda de advogados que vão já instruir um processo com uma perícia. Tá? Empresas. Quantas empresas vão para uma briga trabalhista e podia ter contratado uma perícia antes para saber se ela entra na briga ou se ela faz um acordo? É uma perícia extrajudicial. Então, não precisa você esperar que tenha demanda de assistente técnico numa perícia judicial. Mas você pode ter a extrajudicial, que é a ferramenta que vai balizar se ele toma uma decisão de continuar com o processo ou já faz um acordo. Então, você já vendeu um trabalho antes. Olha que interessante. E muitas vezes, esse seu trabalho vai deixar com que ele vá para a briga. Você já vendeu um trabalho. Na hora da briga, vai ter perícia judicial. Segundo trabalho. A mesma demanda vão gerar 2 trabalhos. Faz sentido isso aí que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Agora, tem segmentos que nem sabem que precisa de perito. Eles sabem que precisa de advogado, mas não sabem que precisa de perito. Vocês sabem disso, vocês lidam com advogados. O advogado nem lembra, às vezes, que você poderia estar auxiliando em várias etapas anteriores dessa demanda, ou dessa reclamação que não virou uma demanda ainda judicial. Tá? Por exemplo, tem advogados que
Às vezes, só quando o juiz nomeia o perito judicial que ele fala: ah, abriu o prazo para eu sair correndo atrás de um assistente técnico. Aí que ele vai se mexer. E se for ver, pessoal, quanto mais você convence o advogado que ele precisa dos seus serviços, mais você vai ter trabalho e mais você enche o bolso do advogado. Porque um bom trabalho pericial aumenta o potencial de ganho ou de defesa para esse advogado. Então aqueles honorários ad êxito, 10, 20, 30% que ele cobra, graças ao seu trabalho, você vai encher o bolso dele. Então ele tem que ter um perito amigo. Perito que vai analisar a demanda, falar: doutor, vai para a esquerda, vai para a direita, vamos municiar com um laudo aqui nessa inicial. Quer dizer, aumenta a chance dele ganhar mais dinheiro usando o seu trabalho. Usando o seu trabalho, aumenta a sua demanda. Faz sentido, pessoal? Isso daí? Então, o próprio advogado não sabe. As próprias empresas não sabem que precisa do seu trabalho. Né? Não sabe. Toda empresa que tem filial, em algum momento, eu vi que alguém falou aqui de avaliação de imóveis. Em algum momento, vai ter o ajuste de aluguel. Então ele já pode ingressar com um processo de renovatória, de revisional. E ele precisa de alguém que sabe avaliar imóveis. Olha aí, você já está criando uma demanda que ele nem sabe que existe. Grafotécnica, tem várias pessoas de grafotécnica. Na empresa, ela nem sabe que precisa de um perito grafotécnico, nem sabe. Mas ela precisa. Às vezes o funcionário fala: eu não assinei esse documento, eu não assinei essa compensação de horas, eu não assinei. Ela nem sabe que precisa de um perito grafotécnico para analisar esses documentos do empregado. Então você começa a estudar o mercado e você aponta que existe uma demanda que ele nem sabe que existe. Se você ficar esperando, ele nem vai lembrar que precisa de um perito grafotécnico. Agora, se você inverte o processo, sai do passivo e vai para o ativo, olha, empresa, você tem essas demandas grafotécnicas? Olha, o funcionário falou que não assinou tal documento de compensação de horas, ele não assinou tal treinamento. Então, olha quanta demanda você pode explicar para essas empresas que ela precisa do seu trabalho. Que ela precisa do seu trabalho. Empresas com problemas ambientais, você pode bater na porta dela e para ela saber que ela não precisa usar o seu serviço só quando tem um problema judicial. Ela pode já se precaver com o trabalho de um especialista. Então existem demandas não só da esfera judicial, mas da esfera extrajudicial. Outro ponto aqui. Agora, como que você pode vender o seu trabalho? Vamos dizer assim. Por exemplo, você pode auxiliar os escritórios de advogados oferecendo um serviço como consultor gratuito. O que é um consultor gratuito? Pense o seguinte: toda vez que o advogado tiver uma demanda na parte grafotécnica, alguma demanda que é a sua especialidade, ele vai te consultar. E você, como especialista, vai analisar: faz sentido, não faz, compensa produzir um parecer aqui ou não, vamos aguardar. Esse trabalho de consultoria, ele pode ser gratuito. Por quê? Existem demandas que o advogado nem lembrou que você existe, que precisaria de perícia. Nesse momento que você está prestando serviço gratuito, alguns serviços não vão precisar fazer perícia, outros vão. Então esse serviço que ele vai te mandar, ele não iria se você não estivesse prestando essa assessoria gratuita. Então você está fazendo uma leitura dos autos, uma leitura do processo de forma gratuita. É uma consultoria gratuita. Qual o objetivo? Nortear o que ele deve fazer. Dar os principais pontos técnicos para formar tal que? Uma inicial, uma defesa. Porque em algum momento ele vai precisar do perito. E quem que ele vai se utilizar? Você que já deu essa assessoria.
Então, é uma ideia que você pode... O que vocês acharam da ideia? Comenta aqui, quem já está acostumado a lidar com perícia. É uma assessoria gratuita. Alguns, talvez você não vai ganhar nem nada. Você vai estar falando que não precisa de você, né? Aí tem a honestidade. Só que a demanda que ele não ia lembrar de você começa a surgir. Vão começar a surgir trabalhos que ele nem ia lembrar de você. E nesse momento você auxiliou o advogado nessa estratégia. Faz sentido isso? Você está auxiliando o advogado nessa estratégia, não só quando ele precisar do assistente técnico, porque na hora que tem a perícia judicial, tenho tantos dias para indicar um assistente técnico, aí ele vai te indicar. Mas não, você já começou a ajudar esse advogado lá atrás, na inicial do processo, ou na defesa. Você já apresentou elementos para auxiliar ele a escrever essa defesa. Talvez você nem cobre por isso. Nem cobre. Alguns trabalhos, você vai dar essa assessoria, ele vai gostar dessa assessoria porque é o olhar técnico que está auxiliando ele numa petição, numa defesa. Só que, em várias situações, ele vai precisar de um perito. Quem ele vai lembrar? Você que está sempre auxiliando ele. É isso aí, Luan. Para quem tá... o grande detalhe é o iniciante. O iniciante tem um grande problema. Quando ele te fala, me apresente, deixa eu ver os trabalhos que você já fez. O seu vai ser o primeiro. Eu passei por isso, não é diferente de ninguém. Só que, ao passo que ele está usando um perito para auxiliar ele, de graça não, você está aprendendo, você está estudando o processo, você está vendo que tipo de processo você pode ajudar cada vez mais. 30% do trabalho ele sabe que não custou nada, porque você auxiliou ele. Você auxiliou ele. E vai chegar um momento que ele vai te falar assim, olha, eu vou pedir para o cliente te pagar X reais para você fazer a leitura técnica do processo. Porque talvez ele não precise do seu trabalho, mas se precisar, você abate esses 500 reais que ele vai te pagar. Quer dizer, você já criou um serviço de leitura e análise técnica para auxiliar o advogado em estratégias técnicas que só o perito vai saber auxiliar. Tá? Olha só, então não fique concentrado só na perícia. Não, você é um especialista, então você pode oferecer vários níveis de trabalho. Seja uma leitura, um trabalho simples, uma ajuda que talvez não tenha custo. Tá? Não tenha custo, mas você vai formando uma opinião desse advogado sabendo que ele tem um braço técnico que está auxiliando ele. Tá? Então, esse serviço gratuito, entre aspas, ele tem dois objetivos. Ele saber que se ele te manda, é de graça. Se ele mandar para outro perito, ele vai cobrar. Então, ele vai te mandar 100% das demandas. Cada trabalho você vai aprender, cada trabalho você vai subindo de nível. Você vai evoluindo, subindo de nível. Olha que bacana isso. Cada trabalho é um estudo de caso, é uma lição real para você. Principalmente quem é iniciante. E se é de graça e você vai dar uma opinião técnica que está ajudando ele, por que ele vai deixar de mandar para você? Só que ele vai se sentir na dívida com você. Quando surgir um caso, ele vai forçar o cliente dele de te contratar como perito. Ele está ficando com dívida com você. Olha só que relação interessante. E aí, você vai... Olha quanta coisa você pega de um caso, de graça. Aprendizado, melhoria de estratégia, o advogado vai fidelizar com você. Quando tiver a demanda, ele vai forçar o cliente dele a te contratar e às vezes te contratar por um serviço, um valor melhor, porque ele está em dívida com você. Olha que estratégia interessante. Faz sentido aí, pessoal? O que vocês estão achando? Essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Várias pessoas me perguntaram se vai ficar gravada. Todas essas lives estão gravadas aí, porque muita gente assiste depois, pessoal. Infelizmente, nem todo mundo pode estar aqui online, aqui ao vivo, tá? Outra coisa, para empresas, você pode se oferecer como consultor. A mesma coisa, de graça. De repente a empresa tem demandas na área que você atende, o consultor é de graça, é o tira dúvidas. Por quê? Nesse volume de casos que você está tirando dúvida, vão sair casos que você vai prestar o serviço como perito. Tá?
Vocês já ouviram o ditado, é dando o que se recebe? É isso, você está dando o seu conhecimento, está oferecendo, está fidelizando ele com o seu serviço, que não está custando nada para ele. Na hora que tiver o trabalho, ele vai te mandar. Só que cada trabalho é um novo aprendizado e você vai reforçando sua bagagem aqui, sua biblioteca de conhecimento. Tá? Faz sentido isso, pessoal? Eu estou falando coisas que eu fiz e faço ainda. E sempre deram muito resultado, né? Então, esse que é o ponto. Você vai criando demandas onde nem vão lembrar que precisa de perito. Então, esse gratuito, entre aspas, você está mostrando para ele que é importante ele ter um perito de confiança nessas demandas. Tá? E aí, né, a gente está falando de vender perícia. O perito ele é um especialista. Ele é um especialista na área que você atua. E aí, existem subprodutos da perícia. O que são subprodutos da perícia? Por exemplo, ele já está gostando do seu serviço, então daqui a pouco ele te contrata como consultor. Consultor em função das demandas. Chega uma demanda, por exemplo, para um advogado. Olha, eu vou cuidar do seu caso como advogado, mas tem um perito que ele tem que analisar tecnicamente seu caso e vai te cobrar tanto. Olha só, você já criou um serviço de análise. Um honorário complementar. Você nem vai atuar como perito, mas para analisar, ele já entende que pode te pagar. Mas você começou tudo isso de forma gratuita lá atrás. Ele viu que é importante ter você na equipe, prestando esse serviço. Consultoria em ações trabalhistas. Então, toda vez que tiver uma ação trabalhista, ele vai te consultar. Se você lidar com perícia trabalhista, insalubridade, periculosidade, você vira um consultor para saber se tem que arrumar a casa em função de uma demanda trabalhista ou precisa melhorar. Então, ou seja, olha, você acaba se tornando, o perito vira um consultor para a empresa, né? Pode melhorar os procedimentos. Por que essa empresa sempre tem processo judicial em tal situação? Então você, como especialista, você pode auxiliar a empresa em melhorar os processos, os procedimentos, para que ela não tenha mais processo trabalhista. Então você começa a sair da figura perito e passar para a figura consultor. O que muda? O problema é o mesmo. Só muda a forma de entrega do trabalho. Então essa que é a proposta de você abrir os horizontes. Abrir os horizontes. Você pode, por exemplo, às vezes em função de alguma demanda, criar um curso e dar para a empresa. Ela está tendo problemas em determinada situação e é com base na sua especialidade. Você vai cada vez mais ensinar ela. Então esse que é o detalhe. O perito não só faz perícia. O perito ele é um profissional especializado numa matéria. Então ele faz perícia, ele pode ser um consultor, ele pode dar um treinamento, tudo com base na sua especialidade. Fez sentido para você, pessoal? Para vocês? Então até a gente avançou um pouquinho mais aqui a nossa live, né? Que a proposta é uma live rápida, 30 minutos, que eu vou concentrar o máximo de informações possível. Mas como o tema é um pouquinho amplo, aí a gente avançou aí de 8 a 10 minutos, um pouquinho a mais, até peço desculpas para vocês. Mas fez sentido isso que eu falei para vocês? Comenta aqui, deixa eu saber se fez sentido aí. Isso para vocês. Essa live vai ficar gravada, para quem for assistir depois, tá? Então ela tá gravada, mas comenta aqui se fez sentido para vocês. Quando eu finalizar e deixar ela gravada, vai nos comentários dessa live e certamente assim, tem um certo... Vocês estão participando aqui ao vivo, mas eu digo para vocês, muitas pessoas assistem depois. Então, eu quero que você ajude essas outras pessoas, né? Contribua com as outras pessoas. Quando eu finalizar, nos comentários da live que vai ficar gravada, escreve que sacada que você teve. Qual que foi uma ideia que você destravou sua mente e fala, poxa, eu vou fazer isso. Comenta a sua sacada, porque a sua sacada pode auxiliar outra pessoa. Olha que ciclo positivo a gente pode gerar, né? O conhecimento, né? Um pouco da experiência que eu tenho, que estou passando para vocês. A ideia que vocês teve, que você também vai me ajudar. Pensa que eu não vou ler o seu comentário. Opa, a ideia dele é boa, hein? Não tinha pensado nisso.
Coloque aqui a sua sacada, o que você vai fazer. A gente vai ajudar outras pessoas. Quanto mais peritos fazendo boas perícias, bons trabalhos, melhor o nosso ramo de perícia, mais trabalho a gente vai ter e cada vez mais valorizar. Então é um movimento coletivo aqui que certamente vai resultar bons trabalhos e dinheiro para todos nós. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado para quem está assistindo depois essa live e até o final do dia eu já passo qual é a próxima. A próxima live vai ser na quarta-feira, no mesmo horário, e eu já vou passar o tema para vocês, tá bom? Isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.